Alô, lotequeiro de todo o país, voltamos para apresentar mais os palpites da loteca. Vamos falar do concurso 881, que está acumulado e tem uma estimativa de prêmio de 1,5 milhão. Vamos em busca desse milhão aí. Essa semana eu vou fazer um jogo com 3 duplos e um triplo, no valor de R$36. Vamos lá, os palpites. Jogo 1, Juventus e Udinese, campeonato italiano. A Juventus ocupa a segunda colocação com 36 pontos, 11 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Jogando como mandante, 6 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Udinese vem em 16º lugar com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Jogando como visitante, é um dos piores visitantes do campeonato. 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Aqui, coluna 1, Juventus seco no jogo 1. Jogo 2, Roma e Spal. A Roma ocupa a 5ª colocação com 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Jogando como mandante, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Spal, infelizmente, não posso dizer o mesmo, ocupa a última colocação do italiano com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. É o pior visitante do campeonato italiano, nenhuma vitória, 1 empate e 6 derrotas. Aqui, pela lógica, é Roma seco, mas tem que ficar ligeiro, porque o Spal costuma aprontar em cima do Roma. Nos últimos 4 confrontos, foram 2 vitórias do Roma e 2 vitórias do Spal. Eu acredito que esse jogo pode pintar zebra aí, mas eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Roma e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 2. Jogo 3, Fiorentina e Internazionale. A Fiorentina ocupa a 16ª colocação com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Jogando como mandante, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já a Inter vem em primeiro lugar com 38 pontos, 12 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando como visitante, a Inter está 100%, 7 jogos, 7 vitórias. A Inter jogando como visitante está muito bem no campeonato. Quer dizer, nos dois lados. É o primeiro colocado e primeiro colocado também como visitante. Então aqui é coluna 2. Inter seco no jogo 3. Jogo 4. Campeonato francês. Toulouse e Reims. O Toulouse está muito mal das pernas. Ocupa a última colocação com apenas 12 pontos. Já vem de 6 jogos, 6 derrotas seguidas no campeonato. 3 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Jogando como mandante, 3 vitórias, nenhum empate e 5 derrotas. Já o Reims ocupa a 9ª colocação com 24 pontos. 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Jogando como visitante, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Aqui é um jogo que tudo pode acontecer, porque esse jogo aqui é no sábado. E se tratando de jogo de sábado, é melhor fechar um triplo. Então aqui o meu palpite é triplo no jogo 4. Jogo 5, Bordeaux e Estrasburgo. O Bordeaux ocupa a 5ª colocação com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Jogando como mandante, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Estrasburgo ocupa a 15ª colocação com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Jogando como visitante, é um dos piores visitantes do campeonato francês. 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas. Aqui o meu palpite é coluna 1, Bordeaux seco no jogo 5. Jogo 6, Lyon e Rennes. O Lyon ocupa a 7ª colocação com 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Jogando como mandante, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Rennes ocupa a 4ª colocação com 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Jogando como visitante, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Aqui é um jogo que tudo pode acontecer, mas jogando lá no seu domínio, eu acredito que o Lyon deve levar essa. Mas aqui tudo pode acontecer, então vou me segurar num duplo fechado. Lyon, coluna 1 e empate coluna do meio no jogo 6. Jogo 7, Saint-Étienne e Paris Saint-Germain.
O Saint-Étienne ocupa a 8ª colocação no campeonato francês com 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Já o Paris Saint-Germain é o líder do campeonato com 39 pontos, 13 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Jogando como visitante, 6 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Aqui o meu palpite é coluna 2, Paris Saint-Germain seco no jogo 7. Jogo 8, Celta de Vigo e Mallorca. O Celta de Vigo está muito mal das pernas, ocupa a 18ª colocação com 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Jogando como mandante, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já o Mallorca ocupa a 17ª colocação no campeonato com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. Ambas equipes aqui estão muito mal das pernas. O Mallorca jogando como visitante, nenhuma vitória, nenhum empate e 7 derrotas. É o pior visitante do campeonato espanhol. Aqui o meu palpite, eu vou apostar no menos ruim aqui. Coluna 1, Celta seco no jogo 8. Jogo 9, Espanhol e Betis. O Espanhol ocupa a última colocação do campeonato espanhol com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Jogando como mandante, nenhuma vitória, 1 empate e 7 derrotas. Esse espanhol aí está muito mal. Já o Betis está em 11º lugar com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Jogando como visitante, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Esse timinho aí do espanhol é osso duro, complicado. Está parecendo a Série B aqui do Campeonato Brasileiro. Então aqui no jogo 9, eu vou colocar coluna 2, Betis seco no jogo 9. Jogo 10, Sevilla e Vila Real. O Sevilla ocupa a 3ª colocação com 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Jogando como mandante, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Vila vem em 13º lugar com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Jogando como visitante, 2 vitórias, nenhum empate e 6 derrotas. Aqui o meu palpite é coluna 1, Sevilla seco no jogo 10. Jogo 11, Valência e Real Madrid. O Valência ocupa a 8ª colocação do campeonato com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Jogando como mandante, 4 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. O Valência jogando seu domínio ainda não perdeu no campeonato para receber o Real Madrid. O Real Madrid que é o vice-líder do campeonato com 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Jogando como visitante, o Real Madrid é o 2º melhor visitante, 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Mas aqui é um jogo complicadíssimo. O Real Madrid deve ser o favorito, mas o Valência não vai dar mole não. Então, por isso, eu vou fechar um duplo. Coluna 2, Real Madrid e empate coluna do meio. Duplo fechado no jogo 11. Jogo 12, Campeonato Inglês, Manchester United e Everton. O Manchester United ocupa a 5ª colocação com 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. Jogando como mandante, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o Everton vem em 14º lugar com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. Jogando como visitante, o Everton deixa a desejar 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas. Eu acredito aqui na coluna 1. Manchester United, coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, Wolverhampton e Tottenham. O Wolverhampton ocupa a 6ª colocação do campeonato com 24 pontos, 5 vitórias, 9 empates e 2 derrotas. Empata muito esse Everton, o Wolverhampton. Já o Tottenham ocupa a 7ª colocação com 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Mas jogando como visitante, deixa um pouco a desejar. 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. Aqui é um jogo que tudo pode acontecer, mas esse time está empatando muito. Então eu vou ficar na coluna do meio. Empate seco no jogo 13. Jogo 14 para finalizar os palpites aí. Arsenal e Manchester City. O Arsenal ocupa a 9ª colocação com 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Jogando como mandante, 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota.
Já o Manchester City ocupa a terceira colocação com 32 pontos, 10 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Jogando como visitante, é o terceiro melhor visitante, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Mas mesmo assim, eu acredito que o Manchester City, mesmo jogando fora dos seus domínios, vai vencer essa. Então, meu palpite é coluna 2 no jogo 14. É isso aí, gente. Mais uns palpites formados aí. Agora só nos resta esperar e torcer. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seus comentários, seu joinha aí. E vamos que vamos. Uma hora a gente pega esses 14 aí. Valeu, gente. Um bom final de semana e boa sorte para todos. Valeu. Tchau, tchau.